Olá, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar a nossa quarta semana da disciplina de Filosofia da Educação. Estou aceitando aqui o pessoal. Enquanto isso, lá na proposta da nossa quarta semana, que é do dia 14 ao dia 19, nós vamos trabalhar sobre os estudos filosóficos sobre o conhecimento, as questões da verdade e da ideologia no campo da educação. Então, hoje a gente vai trazer um pouco desses filósofos mais antigos, né, dessa perspectiva filosófica voltado para a educação. Então, a gente vai trazer Mênon, vai trazer Platão, Agostinho, vamos falar um pouco sobre essa alegoria da caverna, Kant, né, e Mesaros, né, que foi um filósofo marxista contemporâneo. Para essa semana, a proposta de leitura para vocês, eu coloco o texto Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação, tá? Que é a partir da página 23, coloco o link de acesso para vocês. E essa semana abre o nosso questionário 2, tá? Que são as unidades da semana 3 e 4. No final da aula eu vou estar falando um pouco mais sobre os questionários, mas agora, no primeiro momento, eu queria dizer que a coordenação, né, entrou em contato comigo em relação a esses questionários, que a priori eles haviam falado que iam manter 2 tentativas para o primeiro, né? Mas o professor Maurino percebeu que não estava dando muito certo e resolveu, de fato, padronizar todos os questionários. Então, inclusive o primeiro questionário, todos eles estão com apenas uma tentativa, tá? E aí, o tempo ficou maior, né? Ficou de 2 horas, mas apenas uma tentativa. Então, todos os questionários, inclusive o primeiro, ficou apenas uma tentativa. E daí o que a gente vai conversar mais no final da aula é em relação ao fechamento, né, do questionário, porque também padronizou esse fechamento. Vocês só poderão ter acesso ao gabarito depois que o questionário fechar. E eu havia colocado todos os questionários para fechar lá no final da disciplina, né? Entretanto, eu acredito que talvez isso prejudique vocês no sentido de estudar para a prova presencial, né? Então, a gente vai ter um pouco essa conversa no final da aula para ver quando que a gente coloca para fechar esses questionários, né? Que no caso eu coloquei todos para fechar para o dia 24 de maio. Entretanto, vocês têm a prova presencial aí no final da disciplina e talvez a gente tenha que fazer esse fechamento do questionário antes para que vocês tenham acesso ao gabarito para poder estudar para a prova. Afinal, a prova presencial é baseada nesses questionários online, né? Bom, mas isso a gente conversa no final da disciplina, tá? No final da aula de hoje, tá? O conteúdo de hoje, então, é semana 4. Então, a gente vai falar sobre esses estudos filosóficos sobre o conhecimento, né? As questões da verdade e da ideologia no campo da educação. Então, quando a gente vem falar dessas primeiras reflexões, né, sistemáticas, porque a gente é voltado para essa questão da filosofia pensando enquanto ciência, né, por isso que a gente fala que é sistemática, porque o que é assistemático? É aquilo que é o senso comum, né, e o que é sistemático? É aquele conhecimento científico que a gente tem. Então, o senso comum é, tipo assim, cortar o meu cabelo na minguante pode dar fios duplos, né? Isso aí é senso comum, é o que a avó, o tio, a tia falou e você usa como conhecimento seu, mas é algo do cotidiano. E o conhecimento científico não. A gente fala que é sistemático, né? Baseado em reflexões e questionamentos, né? Voltados para esse campo científico, né? Então, a filosofia, então, é um conhecimento científico sistemático, né? Então, uma das primeiras reflexões sistemáticas que voltaram em torno da educação, também para a filosofia, né? Foi por Platão, né? Platão, ele é um filósofo grego, que aborda a educação em 2 obras representativas, né? Ele traz, né, Platão traz, enquanto filósofo, essa perspectiva educacional nas suas obras A República e na obra Mênon. Então, essas 2 obras, A República e Mênon, foram obras produzidas por Platão, né? Foram as primeiras reflexões que esse filósofo fez em torno da educação. Então, na obra A República, ele idealiza uma sociedade justa. Ele idealiza, na sua obra, uma sociedade perfeita. E ali na obra República de Platão está presente as reflexões que apontam para a necessidade da educação do homem para a vida pública. Então ele fala que a educação
é por meio da educação, em torno buscando-se uma sociedade justa e perfeita, que o homem pode, então, ajudar e servir a vida pública, né? Platão vai dizer também que ele expressa a crença do filósofo sobre a importância educacional da definição dos rumos da justiça e da preservação dos valores da coletividade. Então, nessa primeira obra de Platão, que é a República, ele vai trazer uma sociedade, vai idealizar, né, que a sociedade ela pode ser justa, que a sociedade ela pode ser perfeita, mas se a educação for voltada para a vida pública. E aí, quando se fala da vida pública, para Platão, essa vida pública está relacionada à coletividade, ao coletivo. Ou seja, a partir do momento que eu presto serviço para as pessoas, né, para a sociedade, eu acabo tornando essa sociedade mais justa, mais perfeita. Se a minha vida pública é algo que, enquanto necessidade do ser humano, busca sempre a justiça. E isso a gente consegue por meio da educação também. E ele vai falar que, além disso, nessa obra República, ele vai dizer sobre a preservação dos valores, né? A preservação dos valores no sentido dessa perfeição. Então, para uma sociedade ser justa, eu tenho que agir sempre com a verdade. Para minha sociedade ser justa, eu tenho que ter os valores da justiça, aquilo que é certo enquanto coletivo, enquanto pensar no outro. Então, essa obra, A República, de Platão, ele vai trazer isso, pensando nessa coletividade, nessa valorização daquilo que é justo, voltado para a educação, que a educação ajuda eu, enquanto ser humano, enquanto homem, estar à mercê da sociedade, mas da sociedade justa, do coletivo. Né? É isso que ele, de maneira geral, vai trazer na sua obra, A República. Então, Platão tem duas obras, A República e Mênon, voltado para a educação. Na segunda obra, que é Mênon, ela também é representativa desse universo platônico da revolução educacional, porque ele já começa a obra partindo de uma pergunta, ele diz assim, pode a virtude ser ensinada? Que virtude que é esta, né? Então, veja só, posta pelo estudante Mênon a Sócrates, vai sendo desenvolvida a tese platônica de que nada se ensina, pois nada se aprende, na medida em que aprender é rememorar. A alma imortal já teria aprendido tudo em outro mundo, através de várias vidas, onde teria aprendido as verdades eternas e imutáveis, as ideias. Nossa aprendizagem aqui nesse mundo sensível é rememorar o que já havíamos aprendido daquele mundo ideal. Então, nessa obra Mênon, né, ele vem trazer esse rememorar, né? Para a segunda obra de Platão, ele vai dizer que aquilo que se aprende, né, aquilo que a gente está aprendendo no decorrer da vida, a gente já aprendeu em algum momento. Então, é uma coisa mais subjetiva, né? A primeira obra, a República, ela já é voltada mais para a área da coletividade, mais para a justiça, mais para a sociedade justa, perfeita, né? E aqui não, aqui ele já vai dizer que essa educação, essa reflexão educacional, ela já é voltada para algo que eu já vivenciei. E aqui eu só preciso rememorar, buscando aquilo que é ideal. Então, é algo mais subjetivo. Na segunda obra de Platão, que é Mênon, ele vai trazer que a nossa alma ela é imortal. Então, aquilo que a gente está aprendendo agora, a gente já aprendeu em algum momento, e agora a gente está rememorando, né? Então, essas duas obras de Platão, uma vem ser algo mais do coletivo, da justiça, daquilo que é social, né, voltado para essa perfeição, e a segunda obra já vai ter uma reflexão mais subjetiva, voltado para esse mundo ideal, né? Então, são reflexões filosóficas em torno dessa educação, né? Então, há outras reflexões que vão vindo em prol da educação, nos primórdios mais antigos, né? Que a gente vai trazendo também para a nossa realidade no decorrer das aulas. Lá em Agostinho, né, para Agostinho, só é possível explicar como o homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas a partir da elaboração da doutrina da iluminação, dessa iluminação divina. Então, para Agostinho, ele já diz que a educação é uma iluminação divina. É uma adaptação ainda, inclusive, que ele usa nas obras dele, voltado para a educação, sobre a alegoria da caverna. Essa alegoria da caverna é de Platão, e ele adapta para uma visão mais cristã disso, né? Em ambas, tanto para Platão quanto para Agostinho, o conhecimento, por intermédio da educação, é um sol que ilumina. Então, veja só, o que seria essa alegoria da caverna, né? A alegoria da caverna foi, a gente pode falar uma metáfora, né? Um mito, né? Que se refere ao mito da caverna, alegoria da caverna, um mito da caverna. Foi escrito por Platão
e ele representa a possibilidade de nos libertarmos pela luz da verdade na condição de escuridão que nos aprisiona. Então, como que é isso? E depois a esse mito da caverna, né, da alegoria da caverna, e ele adapta mais para a realidade cristã. Né? Então, o que, que seria isso? Para Platão, quando ele escreveu a alegoria da caverna, ele mostra que a pessoa, quando ainda não tem a educação, o conhecimento, a aprendizagem, ela vive numa escuridão. E a partir do momento que ela vai adquirindo essa educação, que a educação ela traz o conhecimento, vai te dando luz, você vai começando a enxergar, vai iluminando a sua razão, né? Para Agostinho, ele relê, né, ele faz uma releitura da alegoria da caverna, mas ele volta mais para a questão cristã, né, que ele diz assim que seria a luz divina de Deus, né, que ilumina então a alma das pessoas. Então, a alegoria da caverna, que é o mito da caverna, ele foi escrito por Platão. Voltado para a educação, ele vai dizer que a partir do momento que o homem começa a adquirir conhecimento por meio da educação, ele vai encontrando a luz, ele vai iluminando a razão dele. Quando a gente começa a ler assim o mito da caverna, eu penso muito na leitura. Né? Hoje a leitura, em qualquer área do conhecimento, ela nos traz aprendizagem sobre aquele conteúdo. E muitas vezes a gente começa a refletir sobre aquele assunto, né? E isso vai te iluminando, aquilo vai te dando um entendimento sobre o assunto, aquilo vai te dando um entendimento, às vezes, sobre você mesmo, sobre atitudes suas, né? Leituras que às vezes você nem daria nada por aquele livro, por aquela abordagem, mas que às vezes te ajudam a refletir sobre suas ações, sobre as ações dos outros, sobre o seu profissional, sobre a sua vida, né? Enfim. Então, essa alegoria da caverna, que é o mito da caverna de Platão, ele vai dizer que o homem ele está numa escuridão. Mas a partir do momento que ele começa a adquirir o conhecimento, ele vai sendo iluminado, vão aparecendo luzes na vida dele. E aí Agostinho faz essa adaptação voltada para a questão do cristianismo. E ele vai dizer que essa luz é a luz divina, né? Que vai clareando a alma do ser humano em si. E às vezes, por exemplo, você está estudando ali sobre alguma coisa, você não está entendendo, mas daí você pega um outro autor, uma outra abordagem, aí parece que de fato deu a luz, né? De fato, você começou a compreender ali aquele conteúdo. E é mais ou menos essa metáfora, né, essa comparação que Platão faz sobre o mito da caverna em relação à educação. A partir do momento que a gente vai aprendendo, que a gente vai lendo, que a gente vai adquirindo conhecimento, vão sendo luzes na nossa vida, porque a gente vai começar a entender melhor o universo, melhor as questões que nos relacionam, que estão à nossa volta, e assim por diante, né? Isso que é a assimilação dessa alegoria da caverna, né, do mito da caverna de Platão. Kant, por sua vez, né, já foi um representante mais expressivo e característico da educação moderna, né? Ele já foi para outros nortes, digamos assim. Ele já foi para a legitimidade universal das metanarrativas. O que, que é isso, né? A gente já está pensando, quando a gente fala de Kant, numa educação mais moderna, né, e nem tão primordial ou tão antiga, né, como aquilo que vinha refletido por Platão, por exemplo. Então, nessa educação mais moderna, o filósofo ele considera a educação a principal responsável pelo aperfeiçoamento da razão. Além disso, também a efetivação do progresso da história e pela disciplina dos instintos selvagens. Então, essa análise ele faz na obra sobre a pedagogia de 1803. Então, o que, que seria para Kant essa educação moderna, né, que ele traz na obra dele sobre a pedagogia? Ele vai dizer que a educação ela aperfeiçoa a nossa razão. Então, a partir do momento que a gente, no sentido de adquirir conhecimento, de adquirir uma aprendizagem, a gente vai aperfeiçoando aquilo que a gente trazia como razão. Né? Então, a gente vai moldando aquilo que a gente traz como razão, a gente vai abrindo um leque de oportunidades, um leque de situações, né, relacionadas àquela razão que a gente tinha de um determinado conhecimento. Às vezes, um conhecimento empírico, né, que é esse conhecimento mais cotidiano, e que a partir do estudo a gente começa a aperfeiçoar aquilo que era cotidiano para nós, voltado para a razão, né? E aí a efetivação do progresso da história, disciplina dos instintos selvagens, o que é isso? A gente tem uma linha temporal, né? Uma linha temporal no sentido de que no decorrer dos anos, no decorrer da história, as coisas vão mudando.
E a gente pensa, por exemplo, na educação. Antigamente, como que os pais falavam que era educação, né? Educação, os professores batiam, podiam bater, tinha palmatória, quase ninguém tinha acesso à educação, muitas vezes até seus pais nem concluíram o ensino médio, ensino fundamental, né? Era muito difícil, tinham poucas escolas, enfim. E aí a gente viu que a educação veio mudando, vem mudando, né? Nos últimos anos, por exemplo, a educação agora está voltada muito para essa educação à distância, né? A realidade que a gente tem hoje é que nesse momento, por exemplo, dessa realidade de estarmos à distância e conversando, né? De cursos presenciais que agora muitas vezes estão se tornando híbridos, né? A gente tem essa realidade agora nos institutos federais, né, dos cursos presenciais, eles serem da forma híbrida, ou seja, ter um percentual EAD, né, e um percentual presencial. Então, a gente vê como que a educação vem mudando, né, ao longo da história. Então, quando lá em 1803, Kant escrevia sobre a efetivação desse progresso da história, ele dizia, então, que a educação, ela também tem um progresso voltado também para a história, né, e isso é histórico. Porque, veja só, a história, ela influencia e é influenciada, né, pela educação. Hoje, a educação, ela está muito nas IAs, nas inteligências artificiais, muito nessa questão da educação à distância, do virtual, justamente porque a história vem acompanhando. E eu percebo que, justamente depois da pandemia, né, que as pessoas tiveram que se readaptar, se reformular a ideia da educação à distância, de tudo, né, se fazer mais por meio do virtual, isso ganhou um up, né? Então, hoje, entender sobre inteligência artificial para mim, enquanto docente, é importante. Eu tenho que entender o que é lá o site GBT, o que é um prompt, né, o que é o Gemini, o que é, para que eu possa usar também como uma ferramenta em prol do meu trabalho. Então, a gente vê que essa evolução histórica da educação, ela também é importante para a gente conseguir acompanhar e adaptar a nossa realidade. E Kant, lá em 1803, claro que né, ele não fez uma reflexão voltada para o virtual, mas ele já percebia que havia né, essa reflexão em torno da história que influencia a educação, e vice-versa. E ele também dizia sobre a disciplina desses instintos selvagens. O que seria essa disciplina? Ele dizia que a educação, ela não só te traz o conhecimento que seria cognitivo, né, que é aquilo que a gente aprende enquanto teoria, prática, mas que traz mais para o cognitivo, mas também dos instintos, né, daquilo que a gente conversava nas primeiras aulas, que é aquilo que é inato ao ser humano. Então, o que seria disciplina para Kant, né, essa disciplina dos instintos selvagens? É quando, por exemplo, a gente coloca hoje, né, para nossa realidade, a gente coloca uma criança, né, numa creche, numa educação infantil. E essa criança, ela vivia sozinha, digamos assim. Vivia mais com os pais, com os familiares. Lá na escola, ela vai ter que ter disciplina. Então, além dela ir lá aprender as cores, as letras, os numerais, enfim, ela também vai aprender disciplina. Por quê? Porque ela vai ter que comer no horário que todo mundo estiver comendo, ela vai ter que sentar na mesinha do lado do coleguinha, né? Ela vai ter que aprender a dividir, ela vai ter que aprender ali vários momentos de disciplina, né? De disciplina no sentido de quando era sozinha era uma coisa e agora vivendo em coletividade a gente tem que ter disciplina, né? Então, ele já olhava isso, que a educação, né, enquanto pensando numa instituição educacional, ela também traz isso para o ser humano. Então, para Platão, a educação, por meio dos livros A República e Mênon, trazem uma reflexão justa da sociedade enquanto coletivo, né? E Mênon uma reflexão mais subjetiva do ser humano no mundo ideal, pensando numa alma imortal. Agostinho já faz uma releitura da alegoria da caverna, do mito da caverna de Platão, né, em que a educação ela é a luz, né, então a partir do momento que a gente adquire conhecimento, a gente sai daquela escuridão e vai trazendo luz para a nossa vida, a gente vai tendo esse entendimento, né, das diversas áreas do conhecimento. E Kant, então, ele vai trazer, pensando já numa educação moderna, né, na sua obra sobre a pedagogia, ele já vai dizer que a educação, ela é responsável por esse aperfeiçoamento da razão, que a gente vai entendendo, vai aperfeiçoando aquilo que a gente traz enquanto razão, essa efetivação desse progresso da história, né, que vem trazendo junto com a educação, e essa disciplina daquilo que é inato do ser humano, né, aquilo que a gente traz da nossa vivência, do nosso biológico. Então, a gente tem a pós-modernidade, né, com sua característica capacidade de gerar, armazenar informação,
se coaduna, né, com muito mais com o ideal hermenêutica, já vista que os problemas atuais tendem a se definir como problemas culturais em vez de problemas científicos, né? Então, o que a gente pensa, o que seria essa hermenêutica? Em linhas gerais, a hermenêutica, ela significa interpretar. A interpretação sobre algo, né? É um termo de origem grega, mas quando a gente pensa, por exemplo, na interpretação, a gente pensa em como entender, né? Como compreender aquilo que se lê ou aquilo que está à nossa volta. Então, quando a gente fala dessa pós-modernidade, né, que vem ali refletindo sobre Platão, ele também vai olhar sobre os problemas que nós enfrentamos e que muitas vezes esses problemas, eles não são científicos, mas eles são decorrentes da cultura. E aí ele vai dizer que a educação, ela vai nos ajudar a refletir, né, a filosofia da educação vai nos ajudar a refletir sobre esses problemas que são muito mais para ele culturais do que científicos, e que vai ajudar, através desses questionamentos, a procurar as possíveis soluções para isso. Então, pensando nesses primórdios filosóficos, né, voltados para a educação, o que eles vão dizer? É que desde Platão, Agostinho, Kant, o que eles têm em comum? Seria essa interpretação das diversas situações que vão acontecendo no decorrer dos anos, do tempo, né, e das diversas situações que a sociedade, enquanto principalmente coletivo, nos aborda, mas que essa reflexão, esse questionamento que a filosofia nos proporciona, nos ajuda a solucionar esses problemas. E ainda vai dizer que isso é muito mais cultural do que científico no viés filosófico, né? E a gente tem mais aqui para a atualidade um filósofo marxista, né, contemporâneo, que foi Mesaros, né, que no livro dele, A Educação para Além do Capital, ele reflete sobre a incorrigível lógica do capital e seu impacto sobre a educação. Então, para ele, para Mesaros, há uma ligação entre todos os processos educacionais e os processos sociais, voltados mais para a reprodução. Bem como ele fala que é inconcebível a reformulação da educação sem a transformação do quadro social. Então, para Mesaros, o que é social, principalmente pensando nessa questão da reprodução, dessa questão do quadro social, ele está intrinsecamente ligado à educação. Então, aquilo que é social está intrinsecamente ligado, ou seja, está sempre junto com aquilo que é educacional. O processo educacional está ligado sempre com os processos sociais, né, para ele. E ele fala que a perda dessa perspectiva de totalidade, né, de pensar no social e no educacional como algo inegável, como algo que está relacionado entre si, acarreta uma visão parcial da educação e de suas práticas transformadoras, levando tão somente à correção de detalhes, seguindo intactas as determinações estruturais fundamentais da sociedade e a lógica do sistema capitalista. Então, para Mesaros, de maneira geral, o que a gente pode trazer dessa perspectiva dele, principalmente nessa obra que ele fala sobre a educação para além do capital, né? É que para ele todo o quadro social, a nossa sociedade, né, aquilo que a gente vive enquanto tem que respeitar alguém que está uma hierarquia, digamos, que a gente vive, né? Tem, por exemplo, numa escola a gente tem coordenador que tem suas atribuições, a gente tem o professor que tem suas atribuições, a gente tem o diretor que tem suas atribuições, a gente vive numa sociedade, né? Na nossa casa, né, tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, a gente convive numa sociedade, é um quadro social. E voltado para isso, ele fala que a educação e todos esses processos, né, desse quadro social que a gente vive, eles estão ligados. Então, educação, processos educacionais, a nossa educação e os processos sociais que a gente vive, estão relacionados. Então, sociedade e educação estão relacionados. É claro que quando a gente vai lendo o livro, a gente vai trazendo assim, vai esmiuçando, né, cada um desses processos, né, ele vai detalhando isso. Mas aqui, de uma maneira geral, para a gente entender, seria, para Mesaros, a educação e a sociedade, elas estão inegavelmente associadas nesse processo que a gente vive e são fundamentais, né, para a gente viver nesse mundo, né, nesse sistema capitalista que a gente vive. Então, Mesaros, ele chama a atenção para a disparidade entre as medidas educacionais aplicadas aos trabalhadores pobres e aos homens da razão. Os argumentos humanitários, geralmente,
eram utilizados somente como um viés ideológico, prevalecendo as conveniências econômicas de expansão da lucratividade do capital. Então, no decorrer da leitura desse material de Mesaros, a gente vai percebendo como que ele vai falando dessa questão da educação voltada para o trabalho, né, voltada para o capitalismo, né? Então, o que, que ele vai dizer? Aos homens da razão, ele chama de homens da razão, que seriam aquela parcela da população que detém a maior quantidade de dinheiro e lucratividade do capital, né? Que antigamente a gente falava que eram lá a história vai trazer, a literatura vai trazer os donos de engenho, né? Hoje muitos empresários, né? E aí a gente tem os trabalhadores pobres, em que a educação foi uma educação muitas vezes menos privilegiada do que os homens de razão, né? Que assim ele chama no livro. Ele fala que quem teve mais acesso à educação, principalmente antigamente, tem mais condição de adquirir esse capital maior. E muitos são os trabalhadores pobres, que são aquela mão de obra barata que acaba tendo ali o menor valor, né, de lucratividade desse capital. Então, seria a antiga relação em que muitos têm pouco e que poucos têm muito, né? E ele vai dizer que a educação e a sociedade, então, estão inegavelmente associados a isso, porque quando a gente vai olhar para essa população que ele chama de trabalhadores pobres, a gente vai olhar que também tem uma baixa escolaridade, né? E esses homens de razão, da razão, já são aqueles que têm uma maior escolaridade. Então, ele vai trazer essa questão educacional também nesse viés do capitalismo, né, do trabalho. Então, quando se percebe dessas relações que a gente vai olhar para esses movimentos, né, a gente pode dizer assim, da filosofia desde os primórdios, a gente vai começar a compreender como que a filosofia da educação vai se adaptando à realidade de hoje, né? E que ela não foi pensada pelos nossos atuais filósofos contemporâneos, né? Ela já vinha pensada desde Platão, desde lá de Kant, né? Então, quantos anos atrás já se olhava a educação um viés filosófico, né? Então, retomando o que a gente viu hoje, lá para Platão, as duas obras que ele menciona a educação prioritariamente, a gente chama a República e Mênon, né, que volta dizendo que a educação ela é uma sociedade justa, ela pode formar uma sociedade mais voltada para a reflexão crítica, mais pensando no coletivo. Mênon já faz uma reflexão mais subjetiva do que é a educação, né, pensando numa alma imortal e que aquilo que a gente faz, a gente já aprendeu em outras vidas, mas ele traz essa contraponto. A alegoria da caverna, que é voltada para o mito da caverna, que para Platão seria isso. Cada vez que você adquire um conhecimento, é uma luz, né, é algo que te ilumina sobre aquilo, sobre aquele assunto, sobre aquela sua perspectiva, né, e Agostinho já vai trazer para um viés mais cristão, mas também relacionado à alegoria da caverna, né, ambos têm isso que aquilo que você está na escuridão, quando você aprende o conhecimento, é a luz, né? Te dá a luz para aquilo. Mesaros, pensando numa filosofia mais contemporânea, né, voltada também para o viés da educação, ele vai dizer que a sociedade e a educação, elas têm essa ligação, elas têm essa relação, é inegável, né, que eles caminhem juntos para que, de fato, possa se transformar, pensar numa educação transformadora, né? E ele vai dizer, então, por esse viés do capitalismo, né, na obra dele, ele fala muito que o capitalismo, aquilo que a gente vive ainda, né, está vivendo, é reflexão também da educação, né? Então, ele tem esse olhar mais voltado para o capitalismo e para a filosofia da educação, mais voltada para esse viés da reprodução, né, enquanto capital, enfim. Então, a abordagem de hoje seria para a gente conseguir entender um pouco sobre essas reflexões mais antigas e já começar a trazer um pouco mais para o nosso contemporâneo, né? Que nas próximas aulas a gente vai refletir mais sobre esses assuntos, né? Que para a próxima semana, inclusive, né, que é a nossa semana 5 da disciplina, a gente já vai pensar mais em Althusser, por exemplo, né? Althusser, ele traz os aparelhos ideológicos de Estado, né? E aí a gente vai começar a olhar a escola como um aparelho ideológico de Estado, a igreja é um aparelho ideológico de Estado. Então, como que Althusser olhava isso? A família é um aparelho ideológico de Estado. E para Althusser, ele também vai dizer que, além dos aparelhos ideológicos de Estado, a gente tem também os aparelhos repressivos, né? Repressivos, que, para a visão de Althusser,
São os aparelhos repressivos de Estado e a busca da luta das hegemonias, né, que a gente fala que também são reflexões filosóficas que Gramsci vai trazer para a gente poder refletir no viés da educação. Mas por hoje, pensando em Platão, Agostinho, Kant, Mesaros, alguém quer contribuir com alguma coisa, comentar sobre conteúdo, ou quiser falar alguma coisa também sobre a plataforma, alguma coisa que não está conseguindo se ambientar. E daqui a pouco a gente também abre para a discussão dos questionários, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou deixar esse espaço para vocês. Claire, é Claire? Levantou a mão? Isso? Claire? Só ligar o som que a gente não está escutando, tá? Nós não estamos escutando. Se você está falando, a gente não está ouvindo. Mas a mão está levantada. É, a gente não está conseguindo te ouvir. Talvez escrever aqui no chat, aí a gente consegue. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Quiser abrir o áudio, o microfone, ou escrever aqui? É, a gente não está ouvindo. É, enquanto ela vai tentando ou escreve aqui, ou alguém mais, é a questão dos questionários que eu havia conversado com vocês no início da aula. Eu havia falado que o primeiro questionário ele duraria duas tentativas, né, e duraria 2 horas. Entretanto, a coordenação entrou em contato comigo e eles, de fato, o professor coordenador do curso, né, o professor Maurino, disse que resolveu, assim, padronizar mesmo todos os questionários, então, inclusive o primeiro questionário, todos eles vão ter apenas uma tentativa, tá? Apenas uma tentativa, e é para a gente colocar a duração de 3 horas, né? Ele falou de 2 a 3 horas, né? Então, eu falei, que eu acho que poderia ser todos 3 horas, né? Só que o que acontece? O gabarito também foi padronizado que vocês só terão acesso ao gabarito quando encerrar o questionário. Mas quando encerrar, por exemplo, eu coloquei todos eles para se encerrar no dia 24 de maio. Né? Por que no dia 24 de maio? Porque seria lá o final da nossa disciplina, né, dos encontros que a gente faria online, e daí depois do 24 de maio é quando vocês vão fazer a prova presencial. Entretanto, né, o que eu percebo que a partir desse momento que vocês só vão ter acesso ao gabarito lá no dia 24 de maio, eu achei um tempo assim curto para vocês terem acesso à resposta das questões. Porque para vocês estudarem para a prova presencial, é necessário que vocês abram os questionários, porque a prova presencial ela é o conteúdo de toda a disciplina. Então, meu conselho que eu faço para vocês é que vocês leiam os questionários, né? Leiam, releiam, né? Quando forem fazer a prova presencial, os slides, né, o material, né? As videoaulas, porque a prova presencial
foi baseada nisso, né, em todos os conteúdos das semanas. Então, se você acessou lá o questionário, né, viu que você errou, se você acessou os slides, né, e, enfim, aí você vai conseguir ter êxito na sua prova, né, viu as videoaulas, se deu para reler o material, enfim. É um padrão da coordenação, tá? Então, não sou eu, professora Mileide, que decidi, né? Então, foi a coordenação que decidiu, que é apenas uma tentativa e 3 horas, tá? Então, qualquer questionamento em relação a isso é com a coordenação. Eu estou aqui repassando a informação para vocês. Então, todo questionário avaliativo, ele tem apenas uma tentativa e ele tem duração de 3 horas. E vocês só conseguem acessar o gabarito depois que esse questionário fecha. No caso da minha disciplina, eu coloquei ele para fechar dia 24 de maio. Entretanto, a conversa que eu queria ter com vocês é de fechar esse questionário antes, né, para que vocês possam ter acesso a esse gabarito antes, né? Então, em conversa com a coordenação do curso de vocês, o professor disse que a gente teria, né, esse livre-arbítrio de decidir quando é que se fecharia este questionário. Então, a minha proposta seria que o primeiro questionário a gente pudesse encerrar ele no dia 30 de abril, por exemplo, né, deixar mais uns 15 dias aí. E os outros, né, por exemplo, o questionário, esse que eu abri essa semana, fecharia lá pelo dia 15 de maio. E o último, então, deixaria para o dia 24, né? E se eu vou fazer uma revisão também com vocês, qualquer coisa a gente fecha ali uns 4 dias, talvez dia 20, né? Que daí no dia da revisão você já tem acesso. É que assim, eu deixaria mais 15 dias para o primeiro, porque a conversa que eu tive com a coordenação é que teve alguns alunos que começaram a entrar há pouco tempo, né? Então a ambientação ao AVA ainda está sendo realizada, né? Inclusive, às vezes até perderam algumas aulas. Então, eu deixaria mais 15 dias. Aí e quando vocês abrem lá na plataforma, vocês veem. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui. Tem como você visualizar lá na plataforma o prazo, tá? O prazo que os questionários eles se encerram para vocês, né? Então, por exemplo, final do mês encerraria o primeiro. Aí daqui 15, depois mais 15 dias, encerraria o segundo. E aí eu jogava, acho que uns 2 dias antes da nossa aula online, o último eu encerraria. Porque a gente tem dia 20 de maio, a gente tem um encontro, que é o nosso último encontro presencial, assim, presencial, via Meet, né? Síncrono, não presencial. Dia 20 de maio. Então, poderia encerrar esse questionário para vocês, tipo, no dia 18, né? 18 ou 17 ali. Porque daí vocês teriam acesso a esse gabarito, né? Desculpa. Aqui, ó, olha só, quando você abre lá a plataforma, então aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, vocês têm aqui, atividade questionário 1. Então aqui, olha só, está escrito que eu abri no dia 31 de março para vocês, né? Foi uma segunda-feira, e que eu vou fechar ele dia 24 de maio. Então aqui eu faria essa alteração. Eu vou colocar ele para ele fechar no dia, tipo, 30 de abril. Deixa eu ver que dia que é dia 30. Quarto. Então, aí a gente encerraria ele no dia 30. Por quê? Porque daí, tipo, no dia 1º de maio você já pode ter acesso ao gabarito, entendeu? Aí o segundo questionário Professora, foi. desde a semana passada não consigo acessar o AVA. Hoje eu consegui ver a aula, não sei nem, faz a tarde inteira tentando. Hoje eu consegui. Se tivesse a estabilidade e fechar na quarta-feira, como que fica? Mas é lá no dia 30, né? Daqui 15 dias ainda. Não é quarta-feira próxima que vai fechar? Não, eu tô falando para mim fechar o questionário no dia 30, daqui 15 dias. Ah, entendi. Uhum. Não é possível que até lá não se organizou esse negócio. Olha, eu não sei. Você não tem um tutor presencial para te auxiliar? Ela entrou em contato comigo ontem, mandou um link. Ontem eu passei o dia inteiro até umas. O dia inteiro não, à tarde até umas. Pensei que tinha aula.
Ontem, inclusive, achei que era aula. Fiquei meio confundida com os dias e passei a tarde inteira tentando e não conseguia entrar, não dava certo. Aí fui até umas 10 da noite, aí ela entrou, aí ela falou comigo, mandou uma mensagem, aí eu peguei e falei para ela, falei, olha, eu já tô para desistir, porque eu tô extremamente estressada com esse negócio que não entra, tô tentando, faz 3 dias já e não consegue, e hoje eu passei um tempo maior porque tinha aula, e se tinha aula eu perdi, porque eu não consegui entrar. Aí hoje, de manhã, eu tentei na escola, não conseguia, e agora à tarde eu fiquei tentando pelo celular, porque eu tô dividindo notebook com meu marido, e como é conselho de classe, ele precisa do notebook. E aí eu fiquei sem, eu fui tentar pelo celular, já que também pelo notebook não estava dando. Aí ela mandou um link para mim, aí eu consegui redefinir senha, porque nem isso estava dando. Não sei o que tinha no sistema. Sei que aquele. E também eu não consegui pelo e-mail institucional. Pelo e-mail institucional, até o momento, eu não consegui. Eu entrei pelo celular mesmo. E olha com custo. Não sei o que aconteceu. Sei que eu já estava querendo mandar a matemática para o espaço. Não mande-nos para o espaço. Eu não sei te dizer o que está acontecendo, porque isso aí não, assim, é questões internas, né? Por isso que a gente sempre fala, busca o tutor, né? A coordenação, porque de fato, por exemplo, não sou eu que cadastro os alunos, né? Essa performance, né? A coordenação que vai estar mais por dentro disso, né? E o tutor, né? O tutor que de fato ele tem que estar ali. Porque tem alguns alunos também que vêm falar comigo, mas aonde que está o plano, onde está o guia de estudo, onde está o plano de ensino, onde está o questionário? E ali o tutor presencial, ele vai te ajudar a ver ali na plataforma, porque eu mostro aqui, né? Já mostrei, inclusive, em aulas anteriores. Mas ali, presencialmente, talvez seja até mais fácil, que se é o caso de algum ter dificuldade, mas no seu caso, eu acho que é alguma coisa de sistema mesmo. E aí seria mesmo com o tutor e com a coordenação. Mas se hoje você conseguiu entrar, já é uma boa coisa, né? Então alguma coisa já está dando certo. E outra Aqui coisa, as aulas que você perdeu, da aula, sim. elas Eu, estão gravadas, né? Da minha disciplina estão gravadas. E, inclusive, é uma recomendação. Então, eu acredito que os outros professores também estão tendo as mesmas ações, né? De gravar as aulas. Então, agora, se você conseguir ter acesso, né? É você assistir essas aulas anteriores gravadas, que eu, por exemplo, estou na quarta semana, então você tem 3 aulas minhas aí para trás para assistir. Aí tem que ver as eu outras consegui disciplinas. assistir uma ou duas. A primeira eu consegui assistir um pedaço, mas também tentando pelo negócio e não consegui. Uma eu não consegui assistir, acho que a última acho que eu consegui assistir. Pelo menos um pouco eu consegui assistir. Como eu tenho essa dificuldade ainda, não estava conseguindo acessar pelo celular. E o computador, meu marido sai da aula, já quando acabou a aula aqui, que ele está saindo agora de lá. E até ele chegar em casa, acabou a aula. Então hoje eu consegui entrar já às 7 horas. Já se foi meia hora. Aí tem que assistir depois. É por isso que eu acho que eu entendi mal. Achei que era quarta-feira próxima que encerraria a primeira atividade. Se vocês concordarem, a gente vai fazer assim. A primeira atividade a gente vai encerrar dia 30, que ainda tem 15 dias, tá? A outra vai ser daqui 30 dias, que eu vou encerrar no dia 15. E aí, casos específicos, por exemplo, igual você, Dejanira, professora, eu não estou conseguindo ter acesso, né? O tutor mesmo me ajudando. Aí vocês mandam no particular lá pela plataforma, que é lá no chat, tá? Meu caso tá assim, assim, aí a gente vê alguma situação específica. Mas a priori eu acho que daí dá tempo para vocês estudarem, tá? Aí aqui no chat, a Jaqueline falou, alguns fizeram 2 tentativas e os demais fizeram só uma. Pois é, mas eu também não posso alterar isso, né? Porque as 2 tentativas de início, se eu não me engano, acho que era 30 minutos, né? Cada tentativa era um tempo reduzido. E foi uma recomendação da coordenação, na verdade, nem uma recomendação, ele disse que é um padrão agora que eles estão tendo, mas qualquer situação aí você conversa diretamente com ele, né? Inclusive, ele tem esse poder de alterar lá. E foi isso que ele fez essas alterações. Tá, o essencial seria 2 tentativas de 1 hora cada, seria o suficiente, Mas agora ficou uma tentativa de 3 horas, né?
tem gente que está na ambientação, a respeito dos questionários sempre vai acrescentar outras apostilas. Quando você abre seu guia de estudos, veja só, o guia de estudos, ele é justamente para a gente se guiar no decorrer da nossa disciplina. Então, como que vai funcionar? Para os questionários, o guia de estudo, ele está bem explicado na sua plataforma, tem esse guia de estudos, tá? Então, lá ele vai estar descrito para você, ó. Lá na sua primeira semana, a gente teve o conteúdo, ó, que foi esse livro, né, que a gente está lendo, eu coloquei as páginas específicas. Lá no segunda semana, a gente teve o mesmo livro, entretanto, outras páginas. E aí a gente teve questionário 1. Aí eu coloco aqui, ó, conteúdo da semana 1 e 2. Então, significa que da semana 1 e 2, para o primeiro questionário, é o mesmo material. Entretanto, veja só, semana 3 eu tenho outro material que eu trago para vocês aqui. A semana 4, que é essa semana, a gente volta para aquele livro, né, que eu escolhi outras páginas específicas para essa avaliação. Então, veja só, vocês têm que acompanhar o guia de estudos, tá? Então, sempre vai ser assim, vai ser acompanhando o guia de estudos, né? Esse guia é para te guiar durante a disciplina. Então, agora o questionário 2, ele vai ser conteúdos da semana 3 e 4. O que que significa? Vai ser o conteúdo aqui da relação entre filosofia e educação, né, desse material, e as páginas desse material que a gente começou a estudar lá no início. Por isso que eu falo para vocês, pega o guia de estudos, que é o que está ali na plataforma, né, relacionado ao guia de estudos, faz a leitura, abre os slides que estão lá e assiste a videoaula. Esse é o passo, né? E aí, se você assiste a videoaula, se você acompanha os slides, se você pega os materiais que estão ali, você consegue responder seu questionário. O questionário é baseado nessas informações. E veja bem, essas informações que estão aqui são as mesmas informações que estão lá na sua plataforma. Vou te mostrar aqui, ó. Esse guia de estudos são as mesmas informações que estão na sua plataforma. Então, quando você abre, talvez mude alguma coisa, que aqui o meu perfil é de docente, né? Quando você abre a minha disciplina aqui, olha só, a gente tem, deixa eu ver aqui, tá aparecendo? Tá. Quando vocês abrem aí, o que que vocês vão visualizar ali, né? Tem a minha fotinha ali, o vídeo, olha só, essa aqui é a apresentação, né? Aqui, ó, plano de ensino, guia de estudos, então você clica no guia de estudos, ele já vai abrir, ó. Então, por exemplo, a semana 1, né? O que que tem na semana 1? É a mesma coisa que está escrito aqui, ó, semana 1. Olha só, eu falo para você o tema, eu falo os tópicos, eu falo as informações importantes, o material didático, né? O livro, os slides, se você clicando, ele vai abrir. Aí eu coloco uma videoaula, a aula gravada, né? O fórum. O que vai acontecer assim? As aulas que a gente tem síncrona, né? Eu gravo e posto aqui. Então, a aula gravada do dia 25 de março. Ó, semana 2, ó, semana 2 tem um vídeo da apresentação, tem os tópicos, tem o material, né? Os textos, a mesma coisa. E aqui o questionário, ó. Aqui você clica, vai abrir. Semana 3 também, né? Clica, vê o material. Semana 4 agora, e lá embaixo o questionário. O que vai mudar aqui, que na semana 4, aqui está escrito webconferência. E amanhã eu vou postar aqui o vídeo da aula de hoje, né? Mas basicamente seria isso. Então, o que você tem lá em cima, que é o guia de estudos, é aquilo que a gente também coloca aqui na plataforma. É que aqui no guia de estudos tem forma de Word, né? De PDF, desculpa. Mas então seria isso, né? Então, sempre tem que olhar, porque cada questionário é relacionado a um conteúdo da semana, né? A prova vai ser baseada nos questionários? A prova vai ser baseada em tudo que a gente estudou durante a disciplina. Então, tudo que você respondeu dos seus questionários é baseado, sim, na sua prova presencial. Porque os questionários são aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer da disciplina. Né? Então, por exemplo, o questionário 1 foi conteúdo da semana 1 e 2. O questionário 2 foi conteúdo da semana 3 e 4, né? Então, é isso. Então, o que a gente está aprendendo na disciplina é o que a gente está fazendo ali os questionários, e é sim o que vai cair na prova presencial. Porque a prova presencial, ela é o conteúdo de toda a disciplina. Então, por exemplo, a gente tem aí o próximo questionário, lá no seu guia de estudos, ele vai ser lá na semana 6.
que é lá do dia 28 de abril, que a gente vai abrir o questionário 3. Ele vai ser conteúdos da semana 5 e 6. E aí, depois, lá na semana 7, né, a gente vai ter mais um conteúdo, na semana 8 mais um conteúdo, e a apresentação do seminário. Aí depois a gente vai se encontrar na semana 9, que é a semana do dia 19 de maio, né? Que o nosso encontro vai ser no dia 20 de maio. E aí eu vou fazer para vocês uma revisão geral daquilo que a gente veio estudando na disciplina, tá? Os tópicos específicos do seminário, esses textos específicos do seminário, eles não vão cair na prova, tá? Porque o seminário é aquilo que a gente vai refletindo aí no decorrer da disciplina, entretanto, eu me baseei na sua prova presencial de acordo com o material que está na plataforma, que seriam as aulas, tá? Então, eu me baseei nos slides, nas leituras que eu faço com vocês e nos próprios questionários, tá? Seria isso. Vamos ver o que mais tem aqui. O trabalho que você tem que apresentar, você não está achando? Em relação ao seminário, é isso? Também está lá no seu guia de estudos, tá? Olha só. Quando vocês abrem lá para a plataforma, né? E aí lá no começo, lá em guia de estudos, você clica ali, aí vai abrir o guia. Então, lá na semana de apresentação, você vai encontrar esmiuçado, ó, que é a semana 8. A semana 8, tá? Aí tá escrito aqui seminário, ó. Então, na semana 8 do seu guia de estudos. E aqui está esmiuçado, então, para você como que vai funcionar, né? Que o tutor tem que fazer essa organização dos grupos, sorteio dos temas, aqui tem os temas, né? Aqui tem o material dos temas, inclusive, eu acho que tinha um tema que tinha alguns grupos que não estavam conseguindo abrir. Você pode, eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. Se ele não está dando acesso, você pode copiar lá no Google o próprio tema e colocar PDF, porque todos esses, eles são acesso livres na internet, né? Ou se não, me manda uma mensagem no chat que eu também compartilho. Não tá dando certo de abrir. Parece que teve uma pessoa que hoje me mandou e eu encaminhei o link. Mas todos eles são de acesso livre na internet, tá? São periódicos, ó, tá vendo? Da revista da Unicamp, né? Da Unapert, são de livre acesso, né? De editoras, geralmente de universidades e tal, né? Não acredito que não tenha tanto problema. Mas se tiver, me manda que eu encaminho o link. Hoje eu ainda respondi um em relação a isso. Valdineia, quer me perguntar alguma coisa? Tá com a mão levantada. Tiago, o seminário, podemos escolher o tema e fazer, ou é o tutor que tem que escolher qual tema? Olha, eu coloquei aqui para que o tutor sorteasse. Eu acho assim mais justo, né? Mas nada impede, porque tem alguns polos que tem poucas pessoas, né? Enfim, de vocês terem uma conversa com o tutor. É que o ideal seria que, por exemplo, cada grupo pegasse um tema, né? Então, mas vocês podem dialogar com o tutor de vocês para que seja algo mais assim unânime, né? Eu acho que o sorteio seria mais justo, mas se vocês quiserem também, não, eu prefiro esse tema, o outro, não tem problema nenhum. Professora, O ideal é só não buscar não repetir, né? O mesmo tema num mesmo polo. Pode falar, sua mão está levantada. sim, professora, esse link do 3 tá, a gente não consegue acessar, não. Eu acho que foi você que mandou a mensagem para mim. Mas eu Foi. encaminhei o link, mas eu posso encaminhar aqui de novo. Eu Tá. encaminhei a resposta, mas eu encaminho aqui de novo. Que eu tentei O entrar seu é da perspectiva educacional do Rubem Alves? Não, nós não conseguimos escolher nada ainda não, que nós não conseguimos nem unir ainda lá no grupo. Vamos reunir amanhã, talvez. Mas é esse aqui, não é da que É você pediu o que não estava 3. dando. O tema 3 não estava abrindo, porque eu tava, não sei qual a gente vai escolher, né? Aí eu entrei em todos eles, aí o 3 não abriu. Eu coloquei aqui, compartilhei, que se não está dando certo, é esse aqui. Uhum. Esse é esse, né? Perspectiva. É Sim. que alguém me mandou esse, acho que é do 2, é do Mas 2. foi eu mesmo, eu mandei que o 3 não conseguia, não abre o 3. Deixa eu ver. Tipo assim, não é um link.
Uhum. Se não for esse, eu acho que Tá com previsão da gente reunir. Tá com previsão, não. É pra gente reunir amanhã no polo, pra gente conhecer o nosso tutor. Aí vamos ver se todo mundo vai comparecer, né? vocês não conhecem ainda o tutor? Não. Que foi ontem que ele apresentou. Hum. É que assim, esse sorteio, essa organização do grupo, inclusive, se vocês tiverem um diálogo aí entre vocês podem fazer online, né? Igual nós Então, aqui, por exemplo, vocês podem fazer a organização online, né? porque tem Porque, gente, tem um bocado de gente que mora em, tipo assim, mais de 100 quilômetros longe. É poucas pessoas que moram perto. A gente, aqui no nosso polo, a gente é em 16 pessoas, mas tem gente que mora mais de 100 quilômetros. então, mas nada impede que vocês façam igual aqui, por exemplo, né? É, Um encontro via Meet. isso. E aí vocês se organizem via Meet mesmo. E Hum. inclusive até a apresentação presencial aí, vocês se organizam porque se pessoas moram próximas e fizerem uma apresentação ali numa escola próxima, fazem a gravação, manda para o tutor, né? E porque a Uhum. gente tem um relatório para preencher, não precisa ser no polo, né? Pra mim tá de boa, que eu moro perto do polo, uns 2 quilômetros só. Mas tá bom, professora. Eu coloquei aqui dois que eu acho que acho que esses dois que deve estar dando alguma coisa. Aí você acessa lá, tá bom? Em Cuiabá, alguém marcou algum encontro? Não sei, alguém marcou algum encontro em Cuiabá, com o tutor de Cuiabá? O que eu conversei com a coordenação, porque eu disse que alguns alunos estavam relatando que não tinha tutor ainda, né? E ele falou que para essa semana já ia estar tudo resolvido nesse sentido, né? Que os polos que estavam sem tutores já iam ter, já iam ter tutores, né? Então, aguardar mesmo. Ah, alguém está perguntando se o tutor de Cuiabá entrou em contato com alguém. Alguém tem essa informação? E, professor, eu fui lá hoje, é a terceira vez que eu vou lá, e aí eu fiquei aguardando a menina chegar, que era às 17, né? Ela chegaria, mas com a chuva, Uhum. e depois eu tive que sair. Mas, assim, eu deixei meu telefone lá, porque eu tinha pegado o contato dela, eu mandei mensagem, mas ela não leu até hoje, né? Tem vários dias. E aí eu não sei como que vai ficar, né? Porque ela não entra em contato. Aí eu ligo naquele telefone fixo lá, mas ninguém atende. Hum. Então, esse tipo de situação você tem que relatar pro coordenador, né? Porque o coordenador que, inclusive, são eles que fazem digamos, a contratação, né, desse pessoal. Então, precisa ser relatado, porque o tutor, ele, não sei se ainda talvez está em processo de efetivação, alguma coisa assim, mas tem que relatar isso tudo pro coordenador, porque se é alguma coisa de contratação, se ele não está ainda apto ali, né? Porque vocês têm que repassar, porque eles têm que dar um retorno para vocês, e inclusive tem um prazo, né? Nós também, professores, né? Às vezes pode ser que ali no fórum, que tem muita pergunta, muita coisa lá no fórum. Às vezes eu não consigo responder a todos, mas vocês podem mandar no chat lá, mas eu não posso ficar também 10 dias sem responder, né? A gente tem que dar um feedback para vocês. E o tutor é a mesma coisa, né? Porque senão as coisas não se resolvem também, né? Fica protelando aí. Então vocês têm que passar para a coordenação. Olha, eu fui lá, eu mandei mensagem, não respondeu, para que eles possam verificar o que está acontecendo, né? Porque eles têm que dar esse suporte para vocês, para que as coisas andem, né? Da melhor maneira possível. Ok. Mais alguma coisa, senhores? Alguma pergunta em relação ao conteúdo, em relação à Professor, plataforma? se caso a gente definir um grupo, pode escolher um tema, alguma coisa assim parecida? Vocês só dá um grupo no polo de vocês? É poucas Teve pessoas? uma pessoa que criou um grupo, Polo Cuiabá, né? Aí eu vi que já tem 10 pessoas. Aí eu Ah, quero daí escolher teria que algumas. ser os dois temas, né? Porque No senão caso 10. pela quantidade, se for dividir em 5, né? Dá 2 grupos ali.
Assim, eu coloquei sorteio, mas vocês podem, nesses polos que tem menos pessoas, vocês podem decidir por afinidade mesmo. Só seria o ideal que vocês não apresentassem a mesma coisa, né? Por exemplo, os dois vão pegar o tema 1, né? Então, conversem entre vocês. Por exemplo, se for dar só 2 grupos, se for mesmo só 10 pessoas, vocês já poderiam, inclusive, se organizar, né? Porque, olha, a gente tem afinidade com o Paulo Freire, eu gosto ali, já estudei alguma coisa, às vezes tem alguém do grupo, né, que já tem uma leitura ali do Paulo Freire, né? Aí o outro, não, já tem uma leitura do Rubem Alves, né? O outro do Anísio Teixeira. O outro fala assim, não, gostei dessa perspectiva mais ampla, digamos assim, da importância da filosofia da educação para a prática docente. A gente quer pegar esse tema, vocês podem definir entre vocês. Inclusive, até oriento, vocês já fizeram um grupo de WhatsApp com 10 pessoas, né? Já podiam dividir, porque daí os outros que forem entrando, aí formariam um terceiro grupo, né? Para vocês não ficarem aí até quando esperando, né? O ideal seria vocês já dividirem, né? Já que já tem 10 pessoas, já se dividirem, talvez por proximidade ali, né? De localização, não sei. E já se organizarem para isso. E daí, se eventualmente outras pessoas vierem a adentrar o grupo, aí essas outras pessoas se organizam num terceiro grupo. Senão vai ficar esperando até quando, né? O tempo vai passando, né? Dá para fazer um questionáriozinho online e aí o pessoal vai se cadastrando, né, no grupo. Fica mais fácil, né? Deixa eu ver. Mandei mensagem pro Pode Colaborar, ainda não tive resposta. Elisiane, então, Elisiane, você tem que falar isso para coordenação, porque eles que têm acesso a quem que é o tutor, eles vão verificar o que está acontecendo, né? Inclusive, esse feedback do tutor não está respondendo, vocês têm que informar, porque daí a coordenação que vai saber dar os encaminhamentos, né, para ver o que de fato tá havendo, né? Está localizado no Cesário Neto. Olha, eu também não tenho informação de onde são os polos presenciais. Isso é com a coordenação também, em que local que é, são os polos, em que escola, né? Isso é tudo com a coordenação. E Cuiabá é do lado do pronto-socorro ali, na entrada, na rua à direita. Entendeu? Eu não lembro se Cesário Neto deve ser ele mesmo. Isso, aí a Rose coloca que a tutora criou um grupo de 63 pessoas. Aí, não sei também se são todos os polos. Olha, assim, a priori a informação que a gente tem é que cada tutor é responsável por um polo. Então, eu acredito que essas 63 pessoas possivelmente seja do mesmo polo, né? Mas. Então, esse outro grupo, Elisiane, vê com a coordenação que grupo que é esse, mas eu acho que talvez seja um grupo geral, né? Porque se são muitas pessoas. Para mim, na plataforma do AVA, para mim aparecem 243 pessoas participantes da minha disciplina. Só que essas 243 pessoas não são somente estudantes, tá? Por exemplo, o tutor, ele tá ali também, né? E ele não é estudante. Então, assim, trocando em miúdos, eu tenho mais de 200 alunos distribuídos em todos os polos. Esse grupo aí que você está falando, eu acredito que seja só de um polo. Possivelmente, né? Como nas disciplinas anteriores, sempre o polo de Cuiabá foi o polo que tinha mais pessoas. Né? Então, eu acredito que seja só do polo de Cuiabá mesmo. Porque eu tenho na minha disciplina aqui 243 pessoas, né? Então, tirando ali os tutores, eu tenho mais de 200 alunos, né? Distribuídos entre os polos. Então, eu acredito que seja isso, que por ser Cuiabá, né? O polo que tem mais pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa em relação à disciplina ou à plataforma? Sobre a composição da nota também está lá no seu guia de estudos, né? Lá no final, como a gente apresentou nas primeiras aulas, a sua nota ela é dividida em 3 questionários avaliativos, né? Questionário 1, 2 e 3 da plataforma, cada um vale 10% da sua nota, 20% da apresentação do seminário e 50% da sua prova presencial.
Então, sua nota ela é baseada naquilo que você vai fazer durante a disciplina, baseada em 30% dos 3 questionários avaliativos, né? Lá no final do seu guia de estudos está lá o sistema, inclusive no plano de ensino também está escrito sobre a composição da nota. Na primeira aula eu explico mais especificamente, né, sobre isso. Então veja lá, ó, 10% do primeiro questionário, 10% do segundo, 10% do terceiro, 20% do seminário, né? O seminário ele é um relatório, né, que vai ser encaminhado para o tutor, né? Então ele vai preencher esse relatório de acordo com a desenvoltura, apresentação que vocês fizeram, tudo mais, e ele vai encaminhar para mim e eu vou atribuir a nota. E 50% é a prova presencial, né? Que vai ser aquilo que você vai fazer presencialmente. Então 50% é a prova presencial, 30% são os 3 questionários e 20% o seminário. Mas qualquer dúvida que ainda tiver, lá na plataforma tem esse guia de estudos, né? E no plano de ensino também, que está acima ali do guia de estudos, também tem a forma avaliativa. Inclusive, isso também é um padrão, assim, da coordenação, que a prova presencial seja a metade da nota, né? E que as outras atividades sejam divididas, né? Essas atividades entre... Claro que nem toda disciplina que vocês vão ter aqui vai ser seminário, né? De acordo com a abordagem, o professor vai utilizar ali, talvez ele utilize fórum, talvez textos, enfim, né, que a plataforma nos possibilita outras ferramentas, né. Na minha disciplina, eu estou usando questionário, seminário, né, e a prova presencial. Agora, essa questão de distribuição também de notas é uma coisa que a coordenação padroniza, né, pelo próprio PC. A metade da nota é presencial e as outras daí são divididas nas atividades, né. Mural de avisos na plataforma. Olha, a plataforma tem um mural de avisos e esse mural de avisos ele aparece para todos os alunos, né? Que seriam os informes que a coordenação passa em relação às disciplinas em si. Esse é um grupo que criaram chamado Mural de Aviso, que a minha está falando que tem 73, né? Mas acho que é todos os alunos do primeiro, terceiro e quinto semestre de Tô matemática. achando que é da plataforma, que a plataforma também tem um mural de avisos. É que ela falou que tinha 70 e pouco, né? Mas é desse grupo que é geral do que eu vi. Mas é só assim, só a tutora que manda mensagem, a gente não consegue mandar mensagem. Vocês não têm acesso, né, para responder. Isso. Talvez seja porque não seja um grupo ali seja um grupo só de informações mesmo, né, de avisos, né, e aí geralmente eles colocam assim só para passar informações, né. Eu acho que outras questões daí tem que ser no particular, alguma coisa assim. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma situação? Essa semana tá boa, né? Eu disse para meus alunos no presencial, sexta-feira é feriado, segunda é feriado, tá uma semana gostosa, né? Uma semana mais curta. Então aproveitem um feriado, coloquem os questionários em dia, né? Quem ainda não respondeu, quem vai conseguir descansar aí na sexta, quem vai conseguir descansar na segunda, né? Mas aproveita também o feriado, esfria a cabeça, também é bom, comer chocolate. Um bom feriado para vocês, um bom descanso, bons estudos. Qualquer coisa, podem encaminhar mensagem para mim. Se eu demorar para responder no fórum, manda lá no chat, tá? O chat vem direto para mim. E até a próxima terça-feira, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, bom descanso e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.